Boa noite a todos. Meu nome é Djalma Souza. Vamos iniciar aqui a palestra intitulada Nanocompósitos de Fontes Renováveis. Tá? É o tema que foi proposto por mim porque atualmente estou desenvolvendo pesquisa nessa área, no grupo de polímeros e compósitos a partir de recursos renováveis da Universidade Estadual do Norte Fluminense. E o tema é extremamente importante, em particular para o Brasil, uma vez que o uso inadequado de polímeros, que vulgarmente conhecemos como plásticos, né, vem causando sérios problemas ambientais. Aqui, a gente pode ter uma noção desses problemas ambientais olhando essas imagens, tá? A maioria são polímeros derivados de petróleo, que são relativamente baratos no que diz respeito ao custo de produção, comparado aí aos polímeros de fontes renováveis. Então, desse ponto de vista, é mais vantajoso o uso de materiais de baixo custo e com propriedades adequadas para aplicações, por exemplo, como embalagens, que é o que a gente mais vê aí, são embalagens descartadas no meio ambiente e de maneira indiscriminada isso vai parar no oceano e acaba os... Deixa eu observar aqui, peraí. E acaba que deixa eu ver aqui. Acaba que os animais acabam consumindo esse material plástico aí e acaba morrendo, porque todo mundo sabe o que pode acontecer nessa situação aí. Então, esse material ele fica disponível no meio ambiente. Por anos a gente está cansado de ouvir isso daí. E então ele é utilizado no lugar de um polímero de fonte renovável, cuja produção é relativamente cara e não tem propriedades que sejam similares aos derivados do petróleo. Alguns dos polímeros de fontes renováveis, eles não têm propriedades, vamos dizer assim, que podem competir de igual para igual com os polímeros derivados de petróleo. Tá? Mas adiante eu vou comentar sobre essa questão dessas propriedades aí. Uma das vantagens dos polímeros de fontes renováveis é que eles são biodegradáveis. Tá? Existem mecanismos na natureza que assimilam esses polímeros, né? Por exemplo, micro-organismos, e esses micro-organismos vão utilizar esses polímeros como fontes de nutrientes, vão se alimentar desses polímeros e vão absorvê-los, e essa é uma característica muito interessante e que os polímeros derivados de petróleo não têm. Por isso que eles estão aí dispersos no meio ambiente, causando essa poluição ambiental que a gente tem observado nos últimos anos aí. Tá? Existem estratégias de reciclagem desse material, mas ele vai ser reciclado, vai ser utilizado e vai ser descartado novamente no meio ambiente. Então, o ideal, o adequado seria otimizar esses polímeros de fontes renováveis, conferindo a eles propriedades conferindo propriedades que eles pudessem competir com os polímeros derivados de petróleo. Tá? Aqui, ó, nesse próximo slide, aqui. Essa região aqui é uma região que tem uma extensão equivalente aí ao território aí dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. É uma região onde tem um grande acúmulo de material, de resíduos, tá? Que está situado entre a Califórnia e o Havaí. Tá? E ele é formado por todos os tipos de polímero, principalmente, óbvio, os de derivados do petróleo. E essa região foi formada devido às correntes marítimas que fazem uma convergência nessa região, faz uma convergência e faz com que esse lixo, esse plástico, seja acumulado nessa região aqui. 90% do volume equivale a plástico, a polímero, tá certo? E não é
absorvido pelo meio ambiente. Ele fica lá e vai continuar por um bom tempo naquela região. E se não houver uma mudança na consciência, se não houver, de fato, a aplicação desses polímeros de fontes renováveis em grande quantidade, a tendência é isso aumentar a cada dia mais. Então, o que acontece? No estado do Rio, tá? No estado do Rio, já existe uma lei estadual, Lei 8.006 de 2018, e que estabelece que os estabelecimentos comerciais eles devam utilizar sacolas confeccionadas com materiais recicláveis ou biodegradáveis. Então, a gente já não tem mais aquela sacolinha de polietileno que é extremamente nociva ao meio ambiente do ponto de vista de acúmulo, tá? Eu sempre pergunto aos meus alunos na aula o seguinte: qual é o tempo de vida útil dessa sacola de supermercado? Aí eu sempre falo com eles: o tempo é sair do supermercado e chegar em casa. Isso foi a vida útil dessa sacola. Depois disso, ela vira lixo, tá? Isso aí, a maioria das pessoas utilizam essa sacolinha como para armazenar lixo e jogar, e o caminhão vem e pega e leva para o lixão, e aquilo ali está acumulando a cada ano que passa, aquilo vai ficando ali no meio ambiente. Então, existe essa lei que já está em vigor e as grandes redes de supermercado estão adotando aí o uso dessas sacolas biodegradáveis ou de material reciclado. Tá? Então, uma das formas da gente alterar as propriedades desses materiais, tá? Vamos dizer assim, vamos pensar nos materiais de fontes renováveis, que eu falei com vocês, que eles não têm propriedades competitivas com os polímeros derivados de petróleo. Então, uma das estratégias que a gente pode adotar para melhorar essas propriedades seria através da formulação de compósitos. Tá? Os compósitos é formado por duas fases, uma fase matriz e uma fase de reforço, tá? E a sinergia entre os dois vai dar origem a um novo material, ao compósito, com propriedades intermediárias, ou seja, melhorando dessa forma as propriedades da matriz, através do uso do reforço como, por exemplo, elemento de carga nesse compósito aí. Tá? Então, se a gente pensa nesses elementos de carga, então aqui tem alguns exemplos aqui. Se vocês observarem aqui, boro, carbeto de silício seriam partículas, tá? Fibra de carbono, fibra de vidro, fibra de aramida, tudo isso são materiais aí. Aqui no caso aqui, a aramida seria um polímero, aqui seriam materiais cerâmicos, tudo isso daqui são materiais que não são de fontes renováveis, tá? Mas se a gente observar aqui nessa tabelinha aqui, a gente começa a observar aqui o aparecimento aqui da celulose microcristalina ou celulose, nanocristais de celulose, tá? Então, aqui a gente já começa a observar a presença de materiais de fontes renováveis. A celulose é um exemplo de um material de fonte renovável, que é o que a gente vai abordar nessa apresentação. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, quando a gente fala em nanocelulose, ou deixa eu voltar aqui, celulose microcristalina, ou em particular aí nos nanocristais de celulose ou nanofibrilas de celulose também, a gente já está entrando no campo da nanotecnologia, tá? Que é uma área recente da ciência aí, em que as dimensões e intervalos de tamanho das partículas ou dos materiais que a gente vai estar trabalhando,
eles têm que estar na ordem de 0,1 a 100 nanômetros, tá? E seria dimensões críticas para se trabalhar, tá certo? E se a gente observar aqui, ó, o fio de cabelo tem aqui de 100, desculpa, em torno de 1 milímetro ou 100 micrômetros, tá? À medida que a gente vai descendo aqui, ó, tem as hemácias, o vírus, aí a gente atinge aqui as dimensões dos nanotubos de carbono. Esses nanotubos de carbono são folhas de grafeno que são feitas, são sintetizadas na forma de tubos mesmo, são tubos bem pequenos, na ordem aí de nanômetros. Então, nessa escala aqui, a gente já está no que a gente chama de dimensões críticas. E quando a gente vai trabalhar com a nanotecnologia, a gente sempre vai observar que pelo menos uma das dimensões do material tem que estar na escala inferior a 100 nanômetros. Tá? Se não for, aí a gente já tá trabalhando no caso ali, ó, da celulose microcristalina, tá certo? Não é a celulose em escala nanômetrica. Então, quando você trabalha nessas dimensões aí, o que vai acontecer? Isso aqui são imagens de microscopia eletrônica de transmissão de algumas nanopartículas, tá? Então, se vocês observarem, elas estão em dimensões aí bem inferiores aí a 100 nanômetros. Então, a gente está nessa relação crítica aí de dimensões. E a tendência desse material aqui, devido a forças eletrostáticas, é aglomerar, sofrer um processo de aglomeração. E se a gente for pensar na formulação de compósitos, a aglomeração desses materiais, dessas partículas, ela é prejudicial. Porque o que vai acontecer? No compósito, o objetivo é o quê? É dispersar essa carga na matriz, de forma que essa carga na matriz ela vai atuar como um elemento de reforço. Então, ela tem que estar distribuída de maneira uniforme dentro da matriz. Se ela estiver concentrada em pequenas regiões, como é o que está acontecendo aqui, tá? O que vai acontecer? Esse composto ele não vai ter propriedades úteis. Ele vai falhar prematuramente. Se você solicitar ele mecanicamente, ele vai falhar prematuramente e as cargas não vão atuar como reforço. Tá? Então, quando você vai formular um nanocompósito, você tem que ter uma dispersão, uma distribuição dessa nanocarga na matriz para que ela atue realmente como um elemento de reforço. Isso é um dos grandes desafios na formulação desses nanocompósitos, é distribuir, dispersar essa nanocarga ao longo da matriz aí. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, as nanocargas, ou o elemento de reforço que a gente vai abordar, seriam os nanotubos de carbono. Desculpa, nanotubos de carbono não. Seriam os nanocristais de celulose ou as nanofibras de celulose, tá certo? Que seriam elementos cuja uma das dimensões está em escala nanométrica. Aí a gente vai ver daqui a pouco como que a gente obtém esses nanocristais de celulose ou essas nanofibras de celulose. A celulose, como todo mundo já sabe, é um polímero mais abundante da natureza e ela está presente aí na parede celular dos vegetais. E eu coloquei aqui como um dos primeiros aqui a destacar que são polímeros de fontes renováveis, já que a gente está abordando aqui os materiais, as matérias-primas de fontes renováveis. Então, a nanocarga que a gente vai utilizar nos nanocompostos já são de fonte renovável, que é a celulose. E, como exemplo de polímeros de fontes renováveis, a gente teria aí os derivados de celulose, amido. Amido não é derivado de celulose, é um outro tipo de polímero de fonte renovável. Ele é utilizado como fonte de energia, ou, desculpa, fonte de energia dos vegetais. Quitina e quitosana, que é extraída, a quitina é extraída de exoesqueleto de crustáceos. A quitina é um derivado da quitosana, desculpa, a quitosana é um derivado da quitina, que é
obtida através da desacetilação da quitina, tá? Então, são todos esses aqui, tanto celulose, amido, quitina e quitosana, são polissacarídeos, tá? E na classificação que eu coloquei aqui, destacando esses polímeros, seria os polímeros de origem bacterianos, que a gente considera como polidroxalcanoatos. É uma família de polímeros que é extraída das células de bactérias. Essas bactérias, elas armazenam esses polímeros como fonte de nutriente. Da mesma forma que nós, seres humanos, armazenamos a gordura como fonte de energia, a bactéria vai armazenar esses polímeros como fonte de energia também, né? Nutrientes só não. Como fonte de energia, desculpa aí. Então, esses polímeros aqui são polímeros de fontes renováveis e todos eles são biodegradáveis, tá? Quando descartados no meio ambiente, eles vão, pela ação de micro-organismos, radiação ultravioleta, eles vão ser fragmentados em pequenas moléculas, gerando dióxido de carbono, água, minerais, e são novamente assimilados pela natureza e entram novamente no ciclo para a produção de novos polímeros ou de outras fontes aí, de outros materiais aí. Então, esses polímeros eles são biodegradáveis. Existem polímeros sintéticos que também são biodegradáveis, como a policaprolactona e a poliácido lático, tá? São monômeros, são formados a partir da síntese de monômeros em condições laboratoriais ou até mesmo industriais. Na verdade, a indústria sintetiza eles, não é obtido diretamente da natureza, como é o caso desses três exemplos, desses três grupos aqui que eu coloquei para vocês. E o caso aí desses polímeros biodegradáveis seria o exemplo dessa degradação dessa garrafinha aqui, tá? Ela foi colocada em um ambiente específico e ao longo do tempo ela foi se deteriorando. Como que isso acontece? A ação dos micro-organismos, da radiação ultravioleta, vai fazendo cisão nas ligações covalentes dessa macromolécula, ela vai diminuindo de tamanho, e aí quando ela está com tamanho pequeno, ela consegue ser assimilada por micro-organismos ou até mesmo e ser convertida em dióxido de carbono e água e nutrientes para esses micro-organismos. Tá bom? Então, o que acontece? Aqui eu destaquei a celulose e os seus derivados, que é o que a gente vai abordar nessa apresentação aqui. O que acontece? A celulose, ela é um polímero, gente, rico em hidroxilas, tá? Ela tem cada unidade monomérica, que seria a unidade fundamental, que repete ao longo de uma macromolécula, porque o polímero, eu não sei, eu acredito que todo mundo já deve saber disso, mas o polímero ele é formado por uma macromolécula, que é uma molécula gigante, onde essa molécula é constituída pela repetição de pequenas unidades fundamentais. Então, a celulose ela tem muitas, relativamente, um determinado número aqui de hidroxilas nas unidades fundamentais aqui, e essas hidroxilas elas são capazes de formar pontes de hidrogênio, tá certo? E o somatório dessas pontes de hidrogênio faz com que ela tenha dificuldade de ser solubilizada em solventes e formar estruturas cristalinas ordenadas no espaço, tá certo? Essa estrutura, a presença dessas hidroxilas aí, tá? Então, a celulose, ela é uma matéria-prima biodegradável, tá? Ela é um recurso abundante, é o polímero mais abundante na natureza, é de baixo custo, e é sintetizada utilizando a energia solar e os nutrientes ali dos vegetais, tá? Isso seriam as vantagens aí.
A presença dessas hidroxilas favorece as modificações da celulose, é aí que surgem os derivados da celulose. A gente tem aí acetato de celulose, propionato de celulose, tem outros derivados aí, esses dois que eu falei são os ésteres de celulose. Existem outros derivados também da celulose. E pensando aí na celulose, ela tem uma resistência e módulo específico alto, tá certo? Tem baixa densidade e a superfície é relativamente reativa, tá? Através dessas hidroxilas aqui, a gente consegue promover reações e modificar. A gente preserva a estrutura da celulose, mas modifica os grupos laterais aqui, e a presença de novos grupos químicos aqui vai conferir propriedades diferentes do que a gente observa na celulose. Então, a gente vai ter o que eu trouxe para vocês aqui, já vou falar. Então, aqui, ó, a celulose, ela é extraída ou está localizada na parede celular das células vegetais, e ela está envolvida, ligada à lignina e hemicelulose, que atuam como cimento, envolvendo essas fibras ou fibrilas de celulose, tá certo? E essas fibrilas de celulose embebecidas com essa lignina e hemicelulose formam essas fibras lignocelulose que a gente classifica, tá? E essas fibrilas aqui, elas têm uma estrutura ordenada junto a uma estrutura amorfa, tá certo? Você tem uma fração amorfa e uma fração ordenada. Então, a celulose é um polímero semicristalino, tá? Então, a extração dessa celulose, ela começa da seguinte forma: a gente tem que remover a lignina e a hemicelulose. Removendo essa lignina e essa hemicelulose, que seriam aí os elementos aí estruturais, aí, eles atuam como desculpa, não é elemento estrutural, eles atuam como cimento, envolvendo esses feixes de celulose, e aí a gente remove eles através de ataques químicos, ataques alcalinos. A remoção deles vai preservar os filamentos aí de celulose. Esses filamentos de celulose, eles têm lá a estrutura ordenada e a estrutura amorfa. Isso aqui é preservado no ataque alcalino, nesse tratamento químico que é feito aqui. E aí depois, através de processos mecânicos e químicos, a gente consegue remover a fração amorfa da celulose, e o que sobra para a gente aqui seria somente a fração cristalina, tá? Onde a gente poderia, observando aqui essas imagens aqui de microscopia eletrônica microscopia de transmissão. Essas duas aqui são de transmissão. Nanofibras de celulose. Essas nanofibras, elas têm um diâmetro em escala nanométrica, mas o comprimento delas é bem maior do que a escala nanométrica. Já os nanocristais de celulose, tanto o comprimento quanto o diâmetro estariam dentro dessa dimensão inferior a 100 nanômetros. Essas nanofibrilas aqui, essas nanofibras de celulose, elas ainda contêm alguma fração amorfa, não foi removida toda a fração amorfa. Já os nanocristais têm toda a fração amorfa removida durante o tratamento químico, tá certo? Então, esses nanocristais de celulose, eles têm uma grande gama de aplicabilidade, de aplicação, tá? Eles podem ser aplicados, por exemplo, em processo de filtração, para fabricação de membranas, para processo de separação de solventes, de soluções, tá certo? A preparação aí de implantes bioabsorvíveis, porque a celulose, sendo um material biodegradável dentro do organismo humano, ela pode, junto com polímeros biodegradáveis, elas biodegradáveis e bioabsorvíveis, esses polímeros de fontes naturais, como, por exemplo, os da família dos polidroxilcanoatos, os polímeros bacterianos,
Existem algumas próteses de implantes aí que podem ser fabricadas através da junção desses dois materiais. Dentro do organismo ele vai ser o que a gente chama de bioabsorvível. À medida que ele vai degradando dentro do organismo, as células vão crescendo e ocupando esse espaço, tá certo? E com isso você tem a regeneração tecidual. Seria um exemplo aí. Você pode ter também a fabricação de embalagens, tá? Que são os chamados biofilmes. Um exemplo também seria o polímero bacteriano, tá? Existem estudos que já formularam filmes utilizando nanocristais de celulose e polidroxibutirato, que é da família dos polímeros bacterianos. Esse polidroxibutirato, o que acontece com ele? Ele é um polímero de fonte renovável, eu falei mais cedo, que os polímeros de fontes renováveis, eles têm propriedades inferiores, algumas das propriedades são inferiores aos polímeros de origem do petróleo, por isso que eles não têm competitividade. Então, das limitações desse polidroxibutirato, que eu comentei com vocês aí, da família dos polidroxalcanoatos, polímeros bacterianos, seria o seguinte: esse polímero ele tem uma estereorregularidade muito grande e faz com que ele tenha capacidade de ordenar no espaço. A capacidade de ordenar no espaço faz o surgimento de domínios cristalinos no polímero. São o ordenamento espacial das macromoléculas. Então, ele forma muitos cristais. Em torno de 50% a 60% da massa desse polímero está numa forma ordenada. E aí, o que isso gera no material? Ele é um material frágil, ele quebra com facilidade porque ele tem esses domínios cristalinos, tá certo? Então, ele quebra com facilidade. Então, esse estudo que eu comentei com vocês incorporou, eu peço desculpa, eu tentei procurar esse trabalho, eu não consegui encontrar nos meus arquivos, que é uma bagunça, isso é um caso à parte. Então, o que acontece? Eles introduziram os nanocristais de celulose e esse filme de polidroxibutirato, que é um polímero cristalino, com a introdução desses nanocristais de celulose, esse filme foi mais flexível, porque os nanocristais atuaram de forma a impedir o surgimento desses domínios cristalinos, ou seja, ele diminuiu a capacidade de ordenamento do polímero e o polímero ficou mais flexível, tá certo? Pode ser utilizado também na formulação de hidrogéis, os nanocristais de celulose podem ser utilizados na formulação de hidrogéis. Hidrogéis seriam substâncias que têm a capacidade de reter determinada quantidade de água, devido à estrutura que é formada aqui, eles são utilizados para retenção de água. Eles podem ser utilizados também, os nanocristais aí na formulação de tintas, tá certo? Então, a gama de aplicação deles é muito grande. Tá? Deixa eu ver. Não tem como ver aqui, né? Não tem como ver. Então, a gama de aplicação desses materiais é muito vasta. Tá? E ainda existe muito a se estudar para chegar no desenvolvimento desses materiais competitivos aos materiais derivados de petróleo. Certo? Se eles não são competitivos, tá. Aqui o que acontece? Um dos grandes problemas na incorporação dessas nanofibras de celulose ou nanocristais de celulose é devido ao caráter hidrofílico que essas fibras têm. A maioria das matrizes poliméricas, elas são hidrofóbicas, tá certo? Elas têm um caráter hidrofóbico. Então, você imagina você fazer a junção desses dois materiais com características químicas distintas. Um tem afinidade com a água, o outro não tem afinidade com a água. Vamos classificar dessa forma. Então, tem esse estudo aqui, depois se vocês quiserem pode consultar através desse indicador aqui, do DOI, desse trabalho aqui. O que eles fizeram? Eles modificaram
as nanofibras de celulose, tá certo? E, através dessa modificação, eles alteraram a hidrofilicidade dessa fibra. Por que alterar a hidrofilicidade dessa fibra? Para permitir com que essa nanofibra interaja com a matriz. Eu esqueci de comentar lá atrás, o que acontece? Quando você vai formular um compósito, o objetivo é que a matriz ela molha essa fibra. É necessário ter molhabilidade. E essa molhabilidade ela é alcançada através das interações específicas, interações de natureza secundária entre a fibra, ou a nanofibra, desculpa, e a matriz. Se não houver essas interações específicas, o que vai acontecer? Vai acontecer aquele caso da aglomeração. As fibras vão se aglomerar em uma determinada região da matriz e não vai formar um compósito. Você vai fazer uma solicitação mecânica nesse compósito, ele vai falhar prematuramente, não vai resistir a grandes aplicações de tensão aí. Então, uma das estratégias de melhorar essa interação, essa molhabilidade da nanofibra com a matriz é modificar a superfície dela. Modificando a superfície dela, você consegue produzir um compósito onde vai haver molhabilidade da matriz da nanofibra. Então, aqui eles fizeram a modificação aqui com diferentes grupos. Eu não vou entrar em detalhe nos grupos aqui, para não ir muito lá para lá da química. O que acontece? Esse primeira figurinha aqui seria um filmezinho só com nanofibras de celulose. Tá? E aí, isso aqui é uma medida de, vamos dizer assim, aqui não foi a medida, ele gotejou água na superfície das fibras aqui, do material, e se a gente fosse fazer uma medida de ângulo de contato, que seria o mais correto de se fazer, a medida desse ângulo de contato ele vai medir a hidrofilicidade do material. Então, quanto menor esse ângulo formado aqui entre a horizontal e essa reta tangente ao início dessa curvatura da gota, quanto menor esse ângulo, mais hidrofílico é o material. Então, se vocês observarem aqui, ó, a mudança a introdução desses grupos químicos aqui, desses diferentes grupos químicos, conferiu diferentes modificou a hidrofilicidade da nanofibra de carbono, tornou ela mais hidrofóbica, certo? Se essa gota aqui ela fica mais redondinha, como é o caso aqui, ó, dessas duas situações aqui, isso significa que o material está se tornando hidrofóbico, tá? Como se a gotícula de água fosse separar da superfície ali, tá certo? A falta completa de afinidade. Então, modificando isso, como que isso pode ser modificado? Através dessas hidroxilas aqui, ó. Modificando essas hidroxilas, você consegue fazer esse tipo de situação aqui acontecer. E com isso, você vai conseguir melhorar a interação entre a nanofibra e a matriz. Tá? Aqui ó, tem um estudo de propriedades mecânicas e de barreira de nanocompósitos formulados entre a quitosana e a celulose nanocristalina. Nanocristais de celulose e quitosana, que é aquele polímero de fonte renovável obtida de exoesqueleto de crustáceos. Tá? A quitosana é obtida através da desacetilação da quitina. Então, aqui, o que acontece? Ele fez aqui a resistência à tração e ele aumentou, os autores aqui, eles aumentaram a quantidade de nanocristais de celulose, tá? A porcentagem em massa aí de nanocristais de celulose. Então, eles trabalharam em uma faixa de 0 a 10. Isso aqui seria a propriedade somente da quitosana, tá? Em torno aí de 70 megapascal. À medida que foi introduzindo as nanocargas, o que acontece? A resistência à tração foi aumentando. Tá? Ou seja, o elemento de reforço está atuando de modo a aumentar a resistência mecânica da matriz. Tá certo? Só que chega aqui ó, acima de 5, eles vieram e fizeram com 10. Ó, tá?
Então, o de 10% de nanocristais de celulose caiu um pouquinho em relação ao de 5%. Isso acontece porque, no caso de nanocompósitos, tá? Diferente dos compósitos você vai usar cargas em dimensões micrométricas ou macroscópicas. Esses compósitos, você pode utilizar aí 60%, 70% de carga, que ainda vai conseguir molhabilidade da matriz nessas cargas. Já nos nanocompósitos é completamente diferente. Tá? Se você aumentar demais a nanocarga, o que vai acontecer? Aglomeração. Tá? Você vai gerar um compósito com tendência a ter aglomeração. Então, o aumento das nanocargas gera aglomeração. É o que está acontecendo aqui. Ó. Ele trabalhou até 10% em massa, porque já é sabido na literatura que acima desse valor já começa a observar a aglomeração dessas nanocargas devido àquelas características eletrostáticas que eu falei lá atrás, que conduzem essa tendência à aglomeração. Então, pequenas quantidades de carga, não é necessário uma grande quantidade de carga, você já consegue melhorar as propriedades do compósito. Aqui, ó, no caso, ele fez testes também de permeabilidade a vapor de água, tá certo? Para ver como que esses nanocompostos funcionariam no sentido de bloquear a passagem de umidade entre uma região e outra, atuando como uma fronteira, tá? Para permeação de vapor de água. Então, o aumento dos nanocristais aqui, obviamente, fez com que a permeabilidade desse material diminuísse. Por que, obviamente, fez a permeabilidade diminuir? Porque os nanocristais eles vão estar ali atuando como barreira para a passagem das moléculas de água. Então, a molécula de água vai permeando pela matriz polimérica, vai encontrar esses nanocristais e não vai conseguir passar. Ela vai ter que atravessar esses nanocristais. E aí isso vai dificultar o processo de transporte de vapor de água através desses filmes. Então, nesse estudo aqui, eles utilizaram nanocristais de celulose e as interações específicas entre a matriz e os nanocristais de celulose levaram à formulação de um nanocompósito com boas propriedades mecânicas e de permeabilidade a vapores de água aí também. Aqui é uma parte do estudo que a gente está desenvolvendo. Tá? A gente está extraindo nanocristais de celulose através do bagaço da cana-de-açúcar. Tá? A gente faz aí os tratamentos alcalinos. Tá? A gente faz o tratamento alcalino. Se vocês observarem aqui, a fibra de bagaço de cana-de-açúcar é triturada e aí passa pelos tratamentos alcalinos. Aqui a gente observa a variação de coloração, a mudança de cor, à medida que vai passando pelas etapas de tratamento alcalino, até chegar nesse ponto aqui branquinho, que aqui só tem fibrilas de celulose. Tá? E depois dessas fibrilas de celulose, a gente passa a fazer um tratamento, uma hidrólise ácida. Essa hidrólise ácida ela vai remover aquela fração amorfa e preservando somente as regiões cristalinas, tá certo? Então aqui, deixa eu passar um pouquinho aqui a gente tem os nanocristais ou nanofibrilas, tá, de celulose em diferentes condições aí. Aqui a gente fez o seguinte, a gente extraiu as nanofibrilas de celulose e depois fez um processo de acetilação nessas fibrilas. A gente introduziu grupos acetatos na superfície. Por quê? O nosso objetivo foi formular filmes com acetato de celulose. O acetato de celulose é um derivado de celulose, é um polímero. E aí a gente pegou nanofibras de celulose acetiladas e introduziu nesse polímero. Tá? E aí o que a gente encontrou aqui? Isso aqui seria a estrutura do acetato de celulose. Você tem aqui os grupos acetato, substituindo aí as hidroxilas. Tá? Então, seria aqui o acetato de celulose, com polímero, introduzindo os nanocristais de celulose, que seria uma região cristalina
uma carga com dimensões nanométricas, cuja região cristalina está preservada. Aqui não, aqui foi dissolvido a celulose através de um processo de uma reação no solvente adequado e introduziu esses grupos químicos aí ao longo da macromolécula. E aí o que acontece aqui? Aqui a gente tem uns gráficos de propriedades dinâmico-mecânicas, são propriedades mecânicas avaliadas em função do aquecimento. Então, o que a gente observou aqui? A gente observou que, quando a gente introduziu os nanocristais acetilados, as propriedades mecânicas do material diminuíram. Foram inferiores às propriedades mecânicas do material sem o processo de acetilação. Então, isso aconteceu por quê? Porque, se vocês observarem aqui nas imagens, os vazios aqui, esses poros aqui, nessa micrografia de MEV aqui, os vazios aqui eles são muito maiores do que os vazios aqui. Então, houve, pela introdução desses nanocristais acetilados, houve um aumento da porosidade do material. Obviamente, se aumenta a porosidade, a tendência é as propriedades mecânicas diminuírem. Tá? E, no entanto, o que a gente observou? Essa região toda aqui seria uma região onde tem uma aglomeração de nanocristais de celulose, essa região mais clara aqui. Tá? Essas regiões claras aqui seriam os nanocristais de celulose. Se vocês observarem, essa região clara está mais dispersa, está mais distribuída. Embora tenha gerado um aumento na porosidade, que culminou numa redução das propriedades mecânicas quando comparada aos nanocompósitos, vou colocar aqui, aos nanocompósitos sem acetilação. Tá? Aqui estaria sem acetilação e aqui estaria os acetilados. Se vocês observarem as curvas aqui, elas são bem diferentes. O filme de acetato de celulose seria esse azulzinho aqui. No caso aqui seria o verdinho. Então, os nanocristais sem modificação, as propriedades mecânicas foram superiores, mas quando a gente vem aqui para os nanocristais acetilados, o acetato de celulose está aqui, ó, com 2% e 4% foi inferior e com 1% foi superior ao da celulose, às propriedades dinâmico-mecânicas da celulose. Tá? Então, ó, tanto com 2% quanto com 1%, a gente observa uma melhora na dispersão. Aqui ela está aglomerada. Aqui ela já começa a ter uma melhor dispersão. O que a gente observou? A gente fez uns testes também, eu não coloquei os resultados aqui, mas a gente fez uns testes de permeabilidade a vapor de água e houve aumento da permeabilidade. Esse aumento é devido ao aumento dessa porosidade também no filme. A gente ainda vai continuar o desenvolvimento desse trabalho. Como houve a formulação desse material e houve esse aumento da permeabilidade, a gente acredita que esse material possa ser utilizado para acondicionar alimentos frescos, aqueles alimentos que precisam preservar uma determinada umidade no interior da embalagem. Tá? Mas a gente ainda vai avançar no estudo desse material aí, certo? Eu gostaria de agradecer as pessoas que trabalharam no desenvolvimento dessa partezinha que eu mostrei para vocês aí do bagaço da cana-de-açúcar, da formulação dos filmes, de acetilados e não acetilados, tá? Esse estudante de mestrado, estudante de doutorado, esse aqui já terminou a iniciação científica, já terminou o mestrado também. Gostaria de agradecer eles aí pela colaboração no desenvolvimento desse trabalho. Só vir aqui. Então,
basicamente era isso que eu tinha para falar com vocês em relação aos nanocompósitos de fontes renováveis, tá? Esses nanocompósitos de fontes renováveis, eles são vamos dizer assim, uma alternativa para a formulação de materiais a partir de recursos renováveis ou de fontes renováveis, de forma a obter materiais que possam substituir os polímeros de fontes renováveis, tá? O uso de materiais, de matérias-primas aí abundantes, como é o caso da celulose, tende a baratear o custo de produção desses materiais, tá? Diferente, por exemplo, dos polímeros bacterianos, que tem um custo um pouquinho mais elevado em relação à celulose, porque as condições de síntese têm que ser bem controladas para que a bactéria possa armazenar aquele polímero ali. Então, para manter essa condição de síntese, isso encarece o processo. Mas eu acredito que já existem materiais, já existem propostas de materiais baseados em fontes renováveis para substituir os polímeros derivados de petróleo, tanto que hoje em dia se utiliza, devido àquela lei que eu falei com vocês no estado do Rio, embalagens biodegradáveis. As redes de supermercados, as lojas, elas estão obrigadas, já que não quiseram fazer por boa vontade para preservar o meio ambiente, teve que vir uma lei e dizer, não, tem que ser biodegradável. Então, existem materiais para substituir, mas existe muito ainda que a gente pode contribuir, colaborar no desenvolvimento de nanocompósitos a partir de fontes renováveis. Melhorar a interface, a hidrofobicidade, transformar essas fibras mais hidrofóbicas. Tudo isso aí são coisas que a gente ainda está desenvolvendo e propondo novas estratégias aí de melhora das propriedades dos materiais. Espero ter contribuído aí, colaborado para, de alguma forma, para adquirir algum conhecimento em relação a esse tema e agradeço aí a disponibilidade de vocês para poder prestar atenção nesse momento.